Olá, nossa missão de hoje é abordarmos o tema como emagrecer comendo, ou como perder a nossa barriga, circunferência abdominal comendo. O primeiro passo seria uma reestruturação do modo de como nos alimentamos. Para isso, nós devemos focar em reeducar o nosso paladar. O nosso paladar é o que vai nos motivar a continuar ingerindo substâncias, alimentos vitais para a nossa saúde, a continuar existindo como seres humanos e traçando metas e objetivos. Então, nosso combustível vai passar por esse filtro chamado paladar. Então, é muito importante que nos acostumamos com os reais sabores dos alimentos, como eles são na natureza. Isso não quer dizer que devemos simplesmente comer algo insosso. Não, pelo contrário. Temos muitas, mas muitas variedades na natureza que podem nos servir nesse objetivo. Outro ponto importante seria os tipos de alimento que nós consumimos. Quanto mais naturais esses alimentos, melhor eles são para a nossa saúde. Ou seja, é ruim alimentos industrializados. O que são alimentos industrializados? Qualquer coisa modificada pelo homem, que leve conservantes, que leve aditivos químicos. O queijo é ruim? Não. É modificado pelo homem? Sim. Mas não leva tantos aditivos químicos como um hambúrguer, como um refrigerante, como diversas coisas que nós às vezes ingerimos, que são prejudiciais à nossa saúde. Eu vou falar bastante disso quando falarmos de medicamentos e efeitos colaterais. Por que existem os efeitos colaterais? É uma interessante pergunta a se fazer. Então, nós devemos, no terceiro ponto que eu vou citar, já citei dois, a reeducação do paladar e os tipos de alimentos que nós ingerimos. O terceiro ponto é preferirmos os alimentos frescos. Como que eu vou saber se o alimento está fresco? Primeiro, experiência. E segundo, na dúvida, eu tenho que comer um alimento tal que eu ele só dá numa época do ano. O que eu faço? Compro ele congelado. Mas por que os alimentos congelados? Porque para ser congelado, eles deveriam ter sido congelados poucas horas depois de terem sido colhidos. Então eles estão frescos. É só tirar do congelador e ingerir, como um morango, como um mirtilo, ou como alguma fruta que você gosta que seja sazonal? Não. É interessante colocarmos num recipiente de vidro e colocarmos no micro-ondas para poder descongelar alguns segundos, 10, 15, 20 segundos, o suficiente para poder descongelar aquele alimento para a gente ingerir. Quais seriam os alimentos mais saudáveis, ou os tipos mais saudáveis para ingerir? Os crus. Os alimentos crus, eles foram feitos, se vocês perceberem, com um invólucro que protege os alimentos de ações externas e os nutrientes deles ficam todos protegidos ali. Então, quando a gente ingere um alimento cru, devidamente preparado, feito a sua assépsia, lavado, tratado, é muito mais interessante do que ele cozido. E é muito mais interessante do que ele frito. Se eu só tiver o alimento frito, coma frito, que é mais interessante do que nada. Então é sempre interessante priorizar essa escala. Primeiro, eu como o alimento cru. Depois, cozido. Eu vou comer carne crua?
Tirando peixe, não é interessante você comer uma carne bovina crua. É interessante você prepará-la. Apesar que tem culturas que comem, né? Mas deixe com as outras culturas que gostem disso. Outro ponto, quinto ponto, é evitar os fast foods. São comidas rápidas, são comidas prazerosas, sim, mas só que fazem mal à nossa saúde. Se nós queremos ter uma saúde plena, se nós queremos emagrecer, nós queremos perder essa conferência abdominal, a gente precisa evitar açúcar, gordura, que esses alimentos são riquíssimos. Próximo ponto, sexto ponto. Na hora de comer, coma devagar. Para quê? Para o seu cérebro começar a emitir sinais de saciedade. Não adianta você chegar com um grande prato e ingeri-lo imediatamente. Você vai continuar com fome. Então, o risco de você superar aquilo que você precisa comer é muito grande. Então, comendo devagar auxilia na sua busca para diminuir a circunferência abdominal. Outro ponto interessante é mastigar bem. Por que mastigar bem? Primeiro, te auxilia a comer devagar. E segundo, já faz uma pré-digestão do alimento. O alimento chega muito mais dividido, muito mais palpável para o organismo absorver os nutrientes dele. Então é muito interessante colaborar muito, principalmente com o próximo passo, que seria evitar líquidos durante a refeição. Se você mastiga bem, a sua própria saliva vai auxiliar aquele bolo alimentar a chegar no seu estômago sem precisar de líquido adicional. Mas se você quiser, você pode ingerir líquido, desde que seja em quantidades poucas e não industrializado. O que seriam esses líquidos? A água, propriamente dita, sucos naturais, leite, qualquer coisa que seja natural. Quantidade: 140 a 200 ml por refeição, está de excelente tamanho. Coisa que nós vemos ao contrário nos fast food. Vemos pequenos copinhos de 700, de 1 litro. É bom a gente meditar sobre o assunto. Uma coisa interessante também é a gente comer de 3 em 3 horas. Por que isso? As pessoas às vezes estão cansadas de falar isso. Mas o ponto-chave é não deixar ter fome demais também. Mas o principal mesmo é não permitir que seu pâncreas secrete demasiada insulina, transformando o alimento em gordura. Então, aquela gordurinha que está ali é devido ao alimento? Logicamente é, mas é devido ao excesso de alimento. Se você consegue manter o seu padrão glicosídeo, você não tem picos de insulina, o que é um fator muito interessante para quem quer perder a gordura abdominal. Faça então com isso, no mínimo 5 refeições diárias. É a nossa 10ª dica. Por que 5? Depende do horário que você se mantém em vigília, a hora que você acorda, a hora que você dorme. Exemplo, você pode fazer 6 refeições por dia. Café da manhã é a sua principal refeição. Lanche, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. 6 refeições. Mas se você acordar um pouco mais tarde ou se dormir um pouco mais cedo,
você diminui uma refeição. Então, no mínimo 5 refeições diárias. Uma dica também, a nossa 11ª, seria usar pratos menores. Às vezes a gente está simplesmente acostumado com um prato grande, então bota muita comida e come aquela muita comida. Então, com as dicas anteriores, mais um prato menor, possivelmente a gente consegue diminuir a ingesta calórica total nossa, que também colabora para o nosso objetivo. Um ponto interessante também a se ver é o nosso prato. Geralmente ele se divide entre carboidratos, proteínas e lipídios, gorduras. Comece pelas proteínas. Quando você começar a comer proteína, o seu cérebro já vai emitir um sinal de saciedade. Como? A proteína chega ao nosso estômago olha, estamos ingerindo proteínas. A grosso modo falando, de modo leigo. E o cérebro vai dizer, então vamos começar a ficar saciados com isso. É mais inteligente começar pelas proteínas do que começar pelos carboidratos. Após as proteínas, as saladas. Porque conforme você vai mastigando, você vai dando aquele tempo para o seu cérebro pensar, raciocinar e mostrar que você está ficando satisfeito. Após isso, grãos integrais, que vai te saciar por mais tempo, vai te manter aquelas 3 horas ali sem sentir fome e vai te atribuir, anexar mais vitaminas, fibras, que é muito importante para o intestino saudável. A gente vai abordar esse ponto em outros vídeos, que são pontos muito importantes. E para a coisa toda não ficar muito chato, tenta sempre variar seu cardápio. Todos os dias você não come um monte de variedade de produtos? Por que você não pode variar também as coisas naturais? Deus nos deu muitas e muitas opções na natureza para nos saciarmos. Então, façamos uso delas. É muito importante. A gente precisa de estímulos. E esses estímulos podem ser dados de formas naturais também. Não só com variedade de como eu como açúcar, bala, pudim, refrigerante, bolo. Existem essas variedades? Na natureza existe uma infinidade de variedades bem maior e muito mais saudáveis para você. Grãos naturais, varie seu cardápio e utilize horários regulares. O nosso corpo, ele funciona com hábitos. Em que sentido? Ele tem hora para secretar o hormônio tal, ele tem hora para secretar o hormônio X, Y, Z, beta, alfa. Existe uma ciência chamada cronobiologia, que ela estuda justamente esses hábitos corporais dentro das 24 horas do dia. Então é muito importante que a gente tenha as nossas refeições nos mesmos horários. O corpo se acostuma com isso e, além disso, ele dá uma efetividade maior àqueles nutrientes. Ou seja, a gente consegue ter uma eficiência maior nas nossas alimentações, simplesmente botando esse hábito de fazer as refeições nos mesmos horários. Outro ponto também importante, nossa penúltima dica de hoje, é utilizar temperos naturais. São as grandes variedades que a natureza nos dá. Que temperos naturais são esses? Alho, cebola, pimentão, sálvia, salsa, coentro. Você tem muitos, curry, muitos e muitos e muitos alimentos, ervas, que podem dar um sabor fenomenal, fantástico à comida e te tornar a sua dieta mais agradável. E a última dica, para o vídeo não ficar muito longo,
coma um prato colorido. Ah, mas eu vou pintar meu prato? Não, os alimentos. Ah, como é que eu faço isso? Olha as cores. Arroz branco, feijão marrom, vermelho, branco, preto, tomate vermelho, pimentão vermelho, verde ou amarelo, ervilha é verde, mato pode ser roxo, pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser amarelo. Varie. A variedade também vai te mostrar que você tem uma gama de nutrientes nos seus pratos, que são muito importantes para você. No decorrer dos vídeos a gente vai dando outras dicas, mas hoje eu finalizo por aqui. Se inscreva no canal e dê suas opiniões para os próximos vídeos. Muito obrigado. E uma coisa muito importante, sempre consulte um profissional da sua região para poder te auxiliar em todos os aspectos da sua vida. Esse profissional que eu digo, um médico, um nutrólogo, um nutricionista, alguém que realmente entenda de saúde, que é isso que nós queremos.